Olá, professores, coordenadores, a todos que nos acompanham. Meu nome é Eleni, sou professora especialista em currículo de Biologia. Olá a todos, eu sou Fernando, PEC de Ciências. Vamos iniciar a TPC, vou compartilhar a tela com vocês. Na TPC de hoje, nós vamos abordar o tema percepção de riscos e plano de contingência. Esse ATPC, ele é para os anos iniciais, finais do ensino fundamental e para o ensino médio. Esse ATPC, ele segue a data de 3 a 7 de outubro. Inicialmente, nós vamos ler aqui uma frase que tem a ver com o contexto que nós vamos abordar na formação de hoje, relacionada a riscos, né, aos riscos. Viver é muito perigoso, porque aprender a viver é que é a viver mesmo. Travessia perigosa, mas é a da vida, Guimarães Rosa. Então nós temos aí nosso dirigente regional de ensino, Haroldo Ramos Teixeira, a nossa coordenadora de equipe escolar, Glaucia Rocha Pio, e eu, PEC de Biologia, e Fernando, PEC de Ciências. Então, para iniciar, nós vamos compartilhar um vídeo. Perigo e risco são palavras usadas muitas vezes como sinônimos, mas têm significados bem diferentes. Por exemplo, uma tempestade com raios representa um perigo quando observada de um lugar seguro. Mas ficar exposto a ela em um campo aberto representa um risco. E quando o assunto é segurança, saber essa diferença é fundamental. O perigo está sempre relacionado à natureza do elemento em questão, ou seja, é algo intrínseco a ele, como o fogo, que sempre vai representar um perigo. Mas quando um perigo passa a representar também um risco, risco está relacionado à probabilidade de um acidente acontecer. Ele varia de acordo com a exposição ao perigo, ou seja, o quanto você interage com um perigo sem os cuidados necessários, como pular uma fogueira, por exemplo. Quando usada com sabedoria e precauções de segurança, uma fonte de perigo, como o fogo, pode se tornar um risco aceitável e ser até muito útil. O importante é saber identificar e calcular o risco de se expor ao perigo. Aí você decide se essa equação vale a pena, ou seja, se o risco é controlável. Outro bom exemplo é um lago, que apesar de parecer tranquilo, também representa um perigo, mas só representa um risco se você entrar nele e não souber nadar. Com os agrotóxicos também é assim. Como toda substância química, eles representam um perigo. No entanto, a exposição pode ser controlada e não representará um risco para a sua saúde. Precisa usar equipamentos de proteção, seguir as instruções da bula, seguir o receituário agronômico, respeitar o tempo mínimo entre aplicação e colheita. Por isso, é muito importante avaliar o risco para se determinar as formas de uso corretas e, assim, diminuir os riscos relacionados a essa exposição. E é por isso também que seguir corretamente as instruções é fundamental para diminuir os riscos e, assim, garantir a segurança de trabalhadores e consumidores. Quando se trata de perigo, precisamos determinar a exposição para que o risco seja controlado e considerado aceitável. Então, dando continuidade à TPC, passo a palavra, Fernando. Olá a todos, então nós vamos falar agora sobre a prevenção e a redução de riscos, não é? Principalmente no ambiente escolar, no ERRD, que é a Educação para a Redução de Riscos e Desastres, que visa fortalecer a educação para a redução de riscos e para a resiliência, proteger os estudantes e a comunidade escolar contra riscos e desastres e garantir o planejamento de ações pedagógicas junto à comunidade escolar em face de possíveis perigos e ou adversidades. Os objetivos desse ATPC são construir os conceitos voltados à percepção de riscos e desastres, promover uma mudança cultural voltada ao desenvolvimento da autopercepção, adaptação e resiliência, e elaborar um plano de contingência escolar. Para isso, nós precisamos da definição de alguns conceitos. Tá? Os conceitos que nós definiremos a seguir são estes. Ameaça é um evento ou fenômeno natural que é potencialmente danoso,
Um perigo é uma possibilidade de ocorrência de um processo ou fenômeno, seja ele natural ou não, que é potencialmente danoso e que pode ocorrer em determinado local e em um período de tempo específico. O dano, no caso, é a morte ou ferimento de pessoas e também prejuízos econômicos. Um desastre é o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um cenário vulnerável, causando grave perturbação ao funcionamento de uma comunidade ou sociedade, envolvendo extensivas perdas e danos humanos, materiais, econômicos ou ambientais, que excede a sua capacidade de lidar com o problema usando meios próprios. Outra definição importante é a definição de vulnerabilidade, que é o conjunto de condições resultantes de fatores físicos, sociais, econômicos e ambientais que aumentam a suscetibilidade à comunidade, que é o elemento em risco, ao impacto dos perigos. Aqui na imagem, nós temos a ilustração de dois tipos de residência. Uma, beira-rio, uma casa mais pobre, mais popular, construída provavelmente de madeira, beira-rio, e uma casa de uma condição financeira mais alta, num beira-rio também. Porém, o perigo aqui que nós estamos analisando é o perigo de inundação. Observando apenas o perigo de inundação, qual dessas duas casas é mais suscetível? Observando de novo apenas o perigo de inundação, a casa da esquerda, a casa de madeira, ela é mais suscetível à inundação devido a estar mais próxima do rio. Portanto, se o rio elevar o seu nível de água, a água vai entrar nessa casa com muito mais facilidade do que na casa da direita, que está mais elevada. A água teria que subir muito mais para oferecer um risco de inundação à casa da direita. No entanto, se nós trocarmos o perigo, como o perigo de colisão com um avião, por exemplo, a casa da direita oferece muito mais riscos a essa colisão com um avião, devido a estar mais alta, do que a casa da esquerda, devido a ela estar mais baixa. Portanto, o risco depende muito, ou depende vitalmente, do perigo ao qual você está sendo exposto. Aqui, então, nós temos uma formulazinha matemática para explicar o que é o risco, tá? Então, o risco ao qual você está exposto, ele é igual ao perigo multiplicado pela vulnerabilidade, multiplicado pelo dano, tudo isso dividido pela gestão. Ou seja, o seu risco ele vai ser tanto maior quanto maior for o perigo, maior for a vulnerabilidade, maior for o dano e menor for a sua capacidade de gestão. Tá? Aqui em cima ele é diretamente proporcional e aqui embaixo ele é inversamente proporcional. Por consequência, o seu risco vai ser tanto menor quanto menor for o perigo, menor for a vulnerabilidade, menor for o dano e maior for a sua capacidade de gestão. Logo, para que você minimize os riscos no seu ambiente escolar, é necessário que você diminua o perigo, diminua a vulnerabilidade, procure diminuir os danos e aumentar a sua capacidade de gestão. Fazendo isso, você vai conseguir diminuir os riscos a qual a sua comunidade ou a qual a sua escola está exposta. Para ilustrar isso, nós temos aqui nessa foto o perigo é a análise de um atropelamento por carro. Nós temos aqui 3 imagens, onde nós temos na imagem A um ciclista trafegando pelo acostamento. Aqui, 2 ciclistas na imagem B trafegando pela faixa ciclovia. E na letra C, um ciclista descendo uma montanha de neve. Lembrando que nós estamos estudando o atropelamento por carro. Então, o perigo aqui é o atropelamento por carro. Ok? A vulnerabilidade é a seguinte: qual dos 3 ciclistas está mais vulnerável a ser atropelado por um carro?
O ciclista C nem tem carro por perto, ele está numa montanha de gelo. Então, a vulnerabilidade dele é zero. Os ciclistas no item B, eles estão andando na ciclofaixa. Então, o risco deles é muito pequeno. Mas o ciclista A, ele está andando no acostamento de uma via movimentada por carros. Portanto, o risco dele é mais alto. Logo, nesta imagem aqui, o ciclista que sofre ou que está exposto ao maior risco de ser atropelado por um carro é o ciclista A. Agora eu passo a palavra para a Eleni, que vai dar sequência ao ATPC. Então, como o Fernando falou, todos nós estamos expostos a riscos, né? Tanto na comunidade como no ambiente escolar. Em todos os lugares nós temos aí uma série de riscos, né? E a intenção aqui é tentar o que? Minimizar, né? Diminuir a exposição a vários tipos de riscos que nós encontramos. Então nós fizemos aí uma imagem para que vocês compreendam, né, a classificação dos diferentes tipos de riscos ambientais que nós temos, né? Então existe aí uma divisão, uma classificação dos diferentes tipos de riscos. Nós temos aí, dentre os riscos naturais aí, né? Eu tenho os riscos naturais, os tecnológicos e os riscos sociais. Então eu tenho diferentes tipos de riscos. Na classificação dos riscos tecnológicos, eu posso ter então risco por queda de avião, por atropelamento de carro, como colisão, né, colisão frontal, ou todos os tipos de colisões, aí como o Fernando comentou, risco de entrar em contato aqui no esqueminha aqui, o triângulozinho amarelinho, com produtos radioativos, né? Claro que em menor proporção, mas nós também podemos ter esse risco. Nós temos aqui o risco de entrar em contato com produtos inflamáveis, né? E gerar aí um incêndio, né? Então são os chamados riscos tecnológicos. Depois eu tenho diversos riscos sociais, né? Riscos de assaltos, né? Tanto a exposição na rua, como pode também acontecer um risco em menor proporção, mas assalto na própria escola, os conflitos, né, entre os diversos, as diversas faixas etárias e os diversos agentes, né, em especial aí entre os alunos, como está mostrando aí na figura, risco de sequestro. Então são os chamados riscos sociais, né? As drogas aí também estão dentro aí dos riscos que nós temos aí, que podem acometer os nossos estudantes. Depois nós temos os riscos naturais, e aí eu tenho dois tipos de classificações, os riscos físicos e os riscos biológicos. Se eu for observar então os riscos físicos, eu vou ter os riscos atmosféricos, geológicos e hidrológicos. Nós colocamos aí os desenhos para ficar fácil vocês identificarem quando vocês forem abrir o PPT. Então, nos atmosféricos, nós podemos ter aí as secas, né? As estiagens, os tornados aí, os furacões, que não são comuns aqui na nossa região, as tempestades, né? Que compreendem os riscos atmosféricos. Os geológicos, eles são mais fáceis, né? De acontecer. Então, nós temos aí os escorregamentos, eu posso ter rachaduras, né? O terremoto aqui, que não é próprio do nosso país, que muitas vezes está associado também aos tsunamis que está mostrando aqui. Mas esses dois, eles não estão associados ao nosso país. Então, nós não vamos estar expostos a esse tipo de risco. Mas falando aqui dos riscos geológicos, é muito comum nós termos movimento de massa e às vezes aparecem rachaduras nas estruturas das edificações. Então, é importante sempre criar essa cultura dos nossos estudantes observarem os riscos, né? Então, na própria escola, eu posso ter uma rachadura que começa muito pequenininha e ela vai aumentando, e é importante a gente observar, porque nós podemos estar mais expostos a esse tipo de risco. Os riscos hidrológicos, né? Então, as tempestades que vão levar aí
uma chuva intensa que pode provocar inundações, né? Os alagamentos, que são os mais comuns e que acontecem aí inúmeras vezes aí, em especial nos nossos municípios, né? A gente observa aí várias situações de alagamentos, como quando nós temos um grande volume de chuva, né? Como que está acontecendo nessa semana. Depois nós temos os riscos biológicos, né? Que são aqueles causados aí tanto por animais como por micro-organismos, né? Então nós colocamos alguns deles, né? Então nós temos, por exemplo, risco de picada por animais peçonhentos, né? Em especial aí nós colocamos um dos mais frequentes, né? Os escorpiões, né? As aranhas também. Riscos de doenças, né? Causadas por vírus, por bactérias, por animais roedores, por insetos, como o caso da dengue, né? Da febre amarela. Então, existem aí os riscos aí de animais ou por micro-organismos, né? Depois, eu tenho a flora. Então, eu tenho várias plantas, né? Que podem ser tóxicas e que nós podemos nos expor, né? A esse tipo de vegetal. E tenho ainda também as pragas, né? As ervas daninhas que vão estar aí, em especial na agricultura. Então, aqui nós temos uma visão geral, essa imagem nos dá a visão geral dos diversos tipos de riscos, né, que nós podemos estar expostos e os nossos estudantes também. Nós temos aí, se nós formos clicar aí dentro do site da Defesa Civil, mas nós deixamos para vocês aqui como que nós encontramos essa imagem, lá dentro da parte de serviços, né, dentro dos instrumentos de identificação de riscos, alguns municípios que estão cadastrados dentro do site da Defesa Civil, nós temos aí algumas cartas de suscetibilidade, tanto de movimentos de massa, né, os movimentos de terra aí, e também os riscos de inundação. Então, essa imagem nós pegamos dentro do site da Defesa Civil, nós entramos lá, nós clicamos no município de Americana e nós temos aí o mapa do nosso município, né? Ao lado, ele dá para nós, se vocês forem entrar no site, todas as áreas, os locais dentro do município de Americana que estão mais susceptíveis a tanto movimento de massa, como também a riscos de, principalmente, alagamentos, né? Que são os mais comuns. Mas nós temos aí, a Defesa Civil, ela mapeou, né, dentro do nosso município, os locais aí onde nós temos áreas de risco. Nós podemos trabalhar dentro de vários componentes, né, esse mapeamento aí com os nossos estudantes, né? Trabalhar escala, trabalhar maquetes, então utilizando essas cartas aí de suscetibilidade. Nós colocamos aqui a imagem do município de Americana, mas no município de Nova Odessa, de Santa Bárbara do Oeste, também estão cadastrados dentro do site da Defesa Civil. Então, vocês podem puxar aí vários dados, né, vários gráficos, vários mapas que estão dentro do site da Defesa Civil, tanto de Americana, como de Nova Odessa, como do município de Santa Bárbara também. Então, é bastante interessante trabalhar esses dados com os nossos estudantes. Bom, e aí é importante, né, que cada escola, né, está inserida numa determinada área, né? Então, a escola refletir e pensar quais os principais riscos, né, que os estudantes podem estar expostos, que a comunidade escolar pode estar exposta, né? Então, é importante fazer essa reflexão. Então, de repente, o perigo, né, a ameaça de uma escola não vai ser a mesma para outra escola, porque ela vai estar inserida num outro contexto, né, numa outra área. Então, eu vou refletir, pode ser um risco de Covid-19, de queda de avião. Aqui no nosso caso é um pouco mais difícil, porque a maioria das escolas estão longe aí dos aeroportos, né? Mas pode acontecer em alguma escola que pode estar exposta. Pode ser, de repente, a minha escola pode estar numa área industrial, numa área que tem lá
produtos inflamáveis, né? Botijão de gás, pode ter alguns produtos químicos e pode ocorrer em algum determinado momento eu ter um vazamento desses produtos inflamáveis, né? A minha escola corre o risco de escorregamento, de inundação, ela está próxima de algum córrego, aparecem algumas situações, vocês já verificaram, né? Animais peçonhentos, né? Principalmente os escorpiões, né? Nós temos aí alguns momentos que nós passamos por períodos de estiagem ou seca que diminui a umidade, né? Então, os nossos estudantes aí vão estar mais susceptíveis, né, a doenças respiratórias. Então, eu tenho esse risco, né, na minha escola, risco de dengue, né, de ter a doença, porque eu posso ter esses vetores aí que vão estar carregando o vírus. Né? Então, vocês já observaram, né, se a escola, se a comunidade escolar, ela corre esse tipo de risco? Risco de tempestades, de risco de conflitos, em especial entre os estudantes. Então, o primeiro passo para nós fazermos aí o segundo tema que nós propusemos a discutir com vocês, que é o plano de contingência, é a escola fazer uma reflexão sobre o risco, a exposição do risco. Qual é o principal risco, né? Nós podemos ter diversos riscos, mas escolherem um risco ou dois riscos para fazer o plano de contingenciamento que nós vamos explicar. Bom, antes de falar do plano de contingenciamento, é importante que a gente se atente para a legislação, né, a Lei 12.608 de 2012, e essa lei ela institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, nós fizemos um recorte dessa lei, do artigo 3, né, dessa Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. O que abrange, né, o que compreende essa lei? Ela compreende as ações tanto de prevenção, né, de diminuição, preparação, né, se houver realmente um acidente, uma resposta rápida e uma recuperação voltadas à proteção e à defesa civil. Lá no parágrafo único, é importante que a gente se atente, porque nós, inicialmente, nós imaginamos que quando nós temos uma emergência, um risco, né, isso está sempre voltado à responsabilidade da Defesa Civil. E isso não é assim. Então, lá no parágrafo único dessa lei, dessa Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, o que ela diz? Que essa política ela deve integrar-se às políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, e aqui nós negritamos aqui a palavra educação, que é o que a nossa responsabilidade. Ciência e tecnologia e as demais políticas setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável. Então, a educação, né, as instituições, a escola, ela também compreende esse sistema de proteção. Então, ele compreende todas as secretarias, né, dentre elas a Secretaria da Educação. Então, nós também, não é só a Defesa Civil, nós também fazemos parte dessa política que é voltada a preparar os nossos estudantes a essa cultura voltada a perceber os riscos, a essa percepção de risco e a essa cultura de ter uma resposta rápida caso esse risco ele venha a realmente acontecer, né? Eu ter essa emergência na escola, eu ter uma resposta rápida para eu conseguir voltar ao original, né? Ao anterior ao risco. Então, esse Sistema Nacional de Proteção, que eu falei para vocês que compreendem todas as secretarias, né? E dentre elas nós estamos incluídos, né, a Secretaria da Educação. Então, ela tem como fundamento, né, três propostas, aí, três objetivos, né? Claro que o primeiro deles, né, é importante, é muito importante, porque nós não queremos, né, que tenha a emergência, né, o risco de fato em si, que a emergência aconteça, que o acidente ele ocorra. Então, o ideal é que nós façamos essa ação de prevenção e de preparar os nossos estudantes
para que a emergência ela não ocorra, que é essa imagem aqui. Então, para isso, como o Fernando ele mencionou lá no início da TPC, que é importante essa gestão do risco, essa capacidade de gerenciamento, de gestão do risco, né, entre a equipe gestora, ela é importante para prevenir. Mas caso isso nós não temos aí um controle total, né, muitas vezes de todas as situações, caso o acidente ele venha acontecer no ambiente escolar, nós temos que ter uma resposta rápida, né? E que é um outro objetivo desse sistema de proteção, né? Nós temos que ter uma resposta rápida para que ocorra o terceiro momento aí, que é a recuperação, né? Para que a gente retorne ao que era anteriormente, né, ao acidente. Então, o Sistema Nacional de Proteção, ele tem esses 3 objetivos fundamentais: a prevenção, a preparação, a resposta, uma resposta rápida, para que nós tenhamos aí uma superação desse acidente aí, dessa emergência que aconteceu, né? Então, nós pegando aí aquela formulazinha lá inicial que o Fernando apresentou, né, do que é o risco, né, esse perigo eminente que nós temos aí, e o risco é a junção de tudo isso que ele apresentou, do perigo, da vulnerabilidade, que é essa fragilidade, do dano, né? Mas isso eu consigo diminuir, né, principalmente o risco de morte, muitas vezes, se eu tenho uma capacidade de gestão, né? Então eu consigo diminuir aí o grau de risco. Então nós trouxemos aqui um exemplo para vocês, né? Como diminuir, por exemplo, o grau de risco de morte pela picada de um animal peçonhento, aqui no caso, o escorpião. Então eu tenho aqui como perigo o escorpião. É um perigo comum aí de diversas escolas, elas têm esse perigo, né? Então como que eu consigo diminuir o grau de risco? Primeiro eu preciso pensar se esse perigo é um perigo que acontece na minha escola. Eu preciso construir, então, elaborar um plano de contingência, né? Também é importante nós fazermos aí campanhas educativas de prevenção aí com os nossos estudantes, né? Eu posso fazer palestras, eu posso fazer campanhas de prevenção para diminuir o acúmulo de lixo, né? Eu posso conscientizar os nossos estudantes aí de diversas formas. Aqui, pessoal, nós temos aí a vulnerabilidade que o Fernando mostrou aí, lá quando ele mostrou algumas imagens, né? Que é essa fragilidade. Alguns grupos estão mais expostos, né, à morte pela picada de escorpião, né? Ou pelo contato, estão mais expostos. Como aqui no caso da imagem, os trabalhadores que trabalham na construção civil ou que mexem com madeira, ou mesmo as crianças que estão expostas lá, que brincam nas praças, nos quintais, que muitas vezes têm um contato aí com algum material que vai estar nesse ambiente externo e que o animal pode estar lá escondidinho, né? Para a gente diminuir essa vulnerabilidade, o que nós podemos fazer no caso dos trabalhadores que estão na construção civil, né? Então aqui está mostrando aqui nesse recorte, né? Nós colocamos algumas medidas. Então a utilização dos EPIs, né? Dos equipamentos de proteção individual, como está mostrando aí na imagem, as luvas, né? Também é importante não acumular lixo, não acumular entulho, né? Materiais de construção. Às vezes isso está na escola, mas isso pode estar na residência, né? Isso vai fazer com que as crianças aí que acabam manipulando aí alguns materiais podem encontrar, né? Ter o triste momento aí de encontrar aí com esse animal aí, esse aracnídeo. Então é importante limpar terrenos, então por isso as palestras, as campanhas educativas, combater a proliferação dos insetos, né? Então das baratas, principalmente, que servem de alimento para esse animal aí, né? Para o escorpião. Preservar os predadores naturais. Nós sabemos que na escola, quando nós vamos fazer os acompanhamentos pedagógicos, a gente observa que existem, algumas escolas têm lá as galinhas, né? Que são predadores naturais desses escorpiões aí. Então, nós estamos reduzindo, né, a vulnerabilidade
dessas pessoas que estão nesses ambientes, né? Para a gente reduzir o dano, então, né, nós precisamos aí, se acontecer um acidente no ambiente escolar, a gestão precisa saber qual é o hospital de referência, né, que não são todos os hospitais que vão ter o soro, né, contra o escorpião. Então, nós precisamos saber os hospitais de referência, os profissionais de saúde, muito provavelmente o indivíduo ele vai receber medicamentos, né, o soro. Então, toda essa gestão, que é o que está mostrando aqui embaixo, ela diminui muito o grau de risco, né, frente a um determinado perigo, né. Aqui nós colocamos alguns exemplos. Continuando aqui, então é muito importante a escola ela ter, lembra que eu falei lá anteriormente, a escola vai pensar num perigo e a partir desse perigo aí que acontece aí uma frequência maior, que já foi observado, a escola pode propor aí fazer um plano de contingência. O que é o plano de contingência? É um plano para conter a emergência, o próprio nome está falando. Então, se acontecer um acidente, eu vou ter um plano, né? Esse plano de contingência, ele é diferente do que eu falei anteriormente, ele não é um plano de prevenção. O plano de prevenção é o que está anterior, né? Nós propomos o plano de prevenção para que o acidente não aconteça. Mas e se ele acontecer, né? Se nós não conseguimos dar essa 100% de segurança, eu tenho que ter o plano B, que é o plano de contingência. Então, para que ele seja elaborado ou ele seja construído, eu tenho quais as etapas desse plano. Então, inicialmente, eu tenho que definir o perigo, né? A intensidade, né? Ele ocorre com muita frequência, eu tenho que pensar em tudo isso, né? Na comunidade escolar, né? Às vezes esse perigo ele nunca aconteceu, mas nós sabemos que a comunidade escolar ela tem um risco de exposição grande, né? Dependendo da área que ela está inserida. Então ele pode ser real ou hipotético. Então, inicialmente, o que a gestão é importante que ela reflita? Eu vou definir o perigo. Depois eu vou avaliar quais os grupos que são dentro da comunidade que são mais vulneráveis a esse perigo. Identificar os prováveis danos, que o Fernando falou, né? Que tipo de dano que eu vou ter? Esse perigo ele pode levar o indivíduo à morte ou não? O dano é um dano leve, né? Só vai causar escoriações, lesões que não são tão graves assim. Então, eu vou identificar os prováveis danos. Para que a escola faça o plano de contingência, ela tem que identificar os danos. E a partir daí, ela vai elaborar um plano de contingência escolar, né? Isso pode ser preliminar e isso pode ir sofrendo ajustes aí ao longo do tempo, ele vai sofrendo os ajustes. Tá? Então, as partes do plano de contingência. Então, primeiro, eu vou avaliar o que me ameaça, qual é o perigo, qual é o grau desse risco. É um risco leve, é um risco moderado, é um risco muito grande, né, desse perigo acontecer? Quem deve ser protegido? Né? Os estudantes, no caso aqui nós estamos falando do ambiente escolar. Então, quem deve ser protegido? Tudo isso tem que constar no plano de contingência. Quem pode atuar no plano? Né? Então, nós temos que ter todas essas etapas do plano, todas as ações, eu tenho que discriminar, eu tenho que ter um detalhamento de todas as ações, né? Como que será feito esses procedimentos, se eu vou utilizar algum recurso, eu vou precisar de algum material para cumprir essa minha ação e qual é o papel de cada um, quem é o responsável por cada ação, né? Como que vai acontecer essa chamada operacionalização, né? Na operacionalização nós vamos colocar cada ação e os responsáveis por cada ação, né? Esse plano de contingência, depois que ele foi elaborado, né, pela equipe gestora, né, pelos coordenadores, pelos vice-diretores ou vice-diretor pelo diretor, né, o que eu vou colocar esse plano, né, para ele ser aprovado, né? Então eu tenho que divulgar. Então não adianta eu ter elaborar um plano de contingência e ninguém saber, ninguém ter contato com esse plano. Na hora que acontece uma emergência, quem é o responsável pela ação A, pela ação B?
ninguém tem conhecimento, ninguém sabe. Então eu preciso esse plano ele tem que passar por uma aprovação, né? Geralmente pelo conselho escolar, né? Do qual fazem parte alunos, funcionários e professores e equipe gestora. E eu preciso divulgar, então todos têm que ter conhecimento, né? Se acontecer uma emergência, quem que eu posso procurar? Quem é responsável pelo quê? E esse plano, ele tem que passar por uma revisão, porque em especial no ambiente escolar, né? Nós temos aí uma rotação muito grande de pessoas, funcionários que mudam, que são transferidos de um ano para o outro, né? Eu posso colocar o nome de um professor responsável X ali, no outro ano ele já está em outra escola, ele foi transferido para outra escola. Então, esse plano ele tem que ser passado por revisões, né? E aí nós temos que colocar o prazo que esse plano também tem que ser revisto, né? Então, tudo isso tem que constar no plano. O plano de contingência, o que é o plano de contingência? O conceito desse plano de contingência. Nele, eu vou ter lá estabelecido todas as responsabilidades, né? Para atender uma emergência, então eu tenho que ter informações detalhadas, né? De cada ação e quais são os envolvidos, né? E o intuito dele é treinar, organizar, facilitar, agilizar, né? No momento que acontecer, então, o acidente, eu ter uma resposta rápida para que eu consiga voltar a uma normalidade, né? Então, para isso que ele é construído, né? Para rapidamente eu ter o controle da situação e eu voltar lá na normalidade, certo? E aqui nós colocamos aqui para vocês um exemplo, como que eu posso fazer um plano de contingência utilizando aí como perigo o escorpião, por exemplo, né? Lembrando que eu tenho que colocar, inicialmente eu posso fazer uma introdução, colocar todo um contexto, né, de onde a escola está inserida, por que foi resolvido fazer um plano de contingência utilizando o escorpião como perigo. Então eu vou fazer toda uma contextualização e daí eu vou descrever as etapas de todas as minhas ações e os responsáveis, né? Que ações são essas, por exemplo, que podem conter no plano de contingência se eu estiver utilizando como exemplo aqui o perigo por escorpião? Então, aconteceu um acidente, né? Alguém veio dizer que um aluno foi picado por escorpião. Então, uma das ações, eu posso lá isolar a área, quem vai ser responsável pelo isolamento da área, quem vai ser responsável por capturar o animal, quem vai ser responsável na escola por entrar em contato com a família, porque esse aluno ele vai ter que ser levado para um posto de saúde ou para um hospital de referência. Então, quem vai ser responsável pelo transporte? Vai ser a escola ou o familiar, ele vai conseguir chegar rapidamente na escola para levar esse aluno. Então, cada ação, ela vai ter que ter um responsável, né? Então, por exemplo, o contato aos familiares pode ser um funcionário lá da secretaria, né, que tem um contato telefônico. Então, para cada ação, eu preciso de ter estabelecido um responsável. E isso vai ter que é o que nós chamamos de operacionalização do plano de contingência. Depois que eu contextualizo, eu vou colocando as ações, descrevendo cada ação e o responsável por cada ação. Aí ele tem que ser passado pelo conselho, como eu falei para vocês, ser divulgado, então toda a comunidade escolar tem que saber que existe esse plano de contingência, quem é responsável por cada ação, e eu tenho que revisitar esse plano, né? Porque muitas vezes eu tenho que verificar se aquela etapa ela foi cumprida com eficácia. Se ela não foi, eu tenho que verificar ali o que deu errado, eu tenho que fazer os ajustes, as adaptações, né? Então, o plano de contingência, ele segue essas etapas e ele é importante quando nós analisamos que a escola, que o ambiente escolar, ele tem ali um perigo iminente, né? E os nossos estudantes estão correndo um determinado risco, então eu tenho que ter um plano para conter essa emergência. E aqui nós colocamos aqui uma frase, né, para vocês, para finalizar aqui a nossa TPC de hoje. A segurança consiste na responsabilidade de saber e agir da maneira correta, né? Então, muitas vezes nós não conseguimos ter o controle, né? Ter uma total segurança, tem 100% da segurança, mas nós conseguimos aí agir da maneira correta e restabelecer aí a situação de uma maneira mais tranquila aí para todos que estão no ambiente escolar.
Gostaríamos de agradecer muito vocês participarem aí, nos assistindo aí nossa formação. Muito obrigada, até a próxima.